Olá galera, pessoal do ensino confirmatório, segundo ano, estamos aí para a nossa videoaula, né? Já que não podemos estar juntos, já que não podemos estar na igreja, estou aqui eu, na minha casa, esse aqui é o meu escritório pastoral, né? E nós queremos aí hoje transmitir para vocês uma aula para que vocês possam também ter o que fazer em casa. Afinal, né, nós não estamos de férias e queremos continuar aí estudando a palavra, entendendo o plano de amor de Deus. E por isso nós vamos dar uma pausa naqueles assuntos que nós estávamos trabalhando e hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante nessa terra da fé que é muito valioso para nossas vidas. Então pessoal, afinal o que é a oração? Para que ela serve? Por que nós oramos? Qual é a vantagem que ela tem na nossa vida de fé? Em primeiro lugar, antes de mais nada, a Bíblia ela está recheada, né? Ela está cheia de temas, ela está cheia de versículos que falam da oração. Os Salmos, por exemplo, o livro de Salmos, ele é um livro que fala de oração. Praticamente o livro inteiro são orações. Orações do rei Davi, orações de Salomão, orações de pessoas que falavam com Deus através de hinos, através de palavras e queriam expressar então a sua vida com Deus. Então o primeiro ponto importante é saber que oração faz parte da vida cristã, né? Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Significa o quê? Que nós devemos ficar orando o dia inteiro? Que nós devemos passar 24 horas do dia orando? Não. Até que seria bom. Você poderia fazer isso. Mas, na verdade, isso significa que Deus deseja que a nossa vida seja uma vida de oração. Ele deseja que nós estejamos sempre prontos, sempre dispostos para orar. Ou seja uma situação boa, seja numa situação ruim, como nós estamos vivendo, agora com essa questão do coronavírus, que nós possamos ter tempo de oração e dedicar tempo de oração a Deus, seja caminhando, seja dormindo, seja de joelho, seja em pé, seja onde for, que nós estejamos, então, uma vida dedicada de oração. Mas aí nós precisamos perguntar como é na prática essa oração. O que é a oração? A primeira questão que nós precisamos entender é a seguinte, deixa eu colocar aqui: orar é falar com Deus. Você já deve ter ligado para alguém. Antigamente a gente usava isso aqui, ó. Telefone, olha só, isso aqui é um telefone, vocês conhecem? Pois então, tem um telefone mais antigo ainda aqui, que eu vou pegar para vocês, só um pouquinho. Irmão, ó, meu chapéu, vocês conhecem isso aqui, ó? Isso é um telefone, né? Antigamente precisaríamos do número e do nome da pessoa para poder conectar com ela, para poder falar com ela. Assim também é com Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, para qual nós vamos orar, e também qual é o número, como a gente chega até Deus. Mas em primeiro lugar, oração é falar com Deus, é estar em contato com Deus. Por isso, não adianta fazer de qualquer forma, não adianta fazer um faz de conta com Deus. Deus está sabendo, Ele está ouvindo também a nossa oração. Precisamos orar porque Deus ele quer ter comunhão conosco. Ele me criou, Ele te criou para ter comunhão, para vivermos juntos. E por isso então Ele criou, Ele possibilitou a oração como uma forma de a gente buscar essa comunhão, buscar essa parceria junto com Deus. O segundo aspecto importante é o seguinte: orar, ele é o suor da alma. Isso quem falou foi Martim Lutero, o reformador da igreja, né, da qual nós somos igreja luterana. Né? Orar é o suor da alma. Ou seja, a oração ela é um movimento, ela é um exercício de fé. Ela nos faz suar. Não suar fisicamente, algumas pessoas até fazem isso, de tanto orar. Jesus, ele suou sangue durante a oração dele antes de ir para a cruz, você sabia? Leia lá no Evangelho a história da paixão de Cristo. Jesus suou sangue por causa do sofrimento dele. Isso ele fez enquanto estava orando. O terceiro aspecto da oração
é que a oração ela nos faz depender de Deus. Na oração demonstramos que dependemos de Deus. Por que nós oramos? Porque nós cremos em Deus. Porque nós chegamos a uma situação em que eu dependo de Deus. Se eu não dependesse de Deus, se eu não cresce em Deus, eu não ia fazer oração. Então a oração é uma forma de demonstrar de que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus e de que em Deus eu confio. Por isso eu oro, por isso eu busco a Deus também através da oração. Então esses são os 3 aspectos principais da oração. A oração é falar com Deus, a oração é o suor da alma, é um exercício de fé, e a oração mostra que nós dependemos de Deus e precisamos de Deus na nossa vida. Beleza? Agora nós vamos entrar então no segundo assunto, é entender a oração na nossa vida. Então galera, por que precisamos orar? Porque Deus nos ama, porque Deus nos ouve, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Nós precisamos orar para fortalecer a nossa amizade com Deus, para fortalecer a nossa confiança em Deus. Quando oramos, entregamos a Deus aquilo que nós não conseguimos fazer. Quando oramos, buscamos em Deus respostas que nós não conseguimos encontrar. Por isso a oração é muito importante. A oração faz parte da nossa vida. Precisamos orar. E o que eu preciso fazer para orar? E aí? O que eu preciso fazer? O que você faz para orar? Para e pensa. O que funciona melhor? Na verdade, o que eu preciso fazer para orar não são gestos, mas é fé. Ter fé. Fé não de que a minha oração vai me dar o que eu quero, mas ter fé de que Deus está ouvindo a minha oração e vai dar a mim o que Ele quer. Na oração eu entrego a Deus e não vou buscar de Deus o que eu quero. Então eu preciso ter fé, confiança de que Deus ouviu, de que Deus vai dar o melhor, que Deus vai dar uma resposta no tempo certo, de que Deus vai estar comigo em meio àquela situação. Orar é confiar em Deus. E eu preciso ter fé. Onde podemos orar? Em todo lugar e em lugares adequados. Em todo lugar, qualquer lugar, é lugar de oração. Não existe um lugar específico, mas existem lugares melhores. E a palavra de Deus, ele diz que existem alguns lugares importantes para oração. E um deles é o nosso quarto. O segundo é a igreja. O terceiro é em comunhão com pessoas. O nosso quarto, na igreja e em comunhão com as pessoas. No nosso quarto, eu oro por mim, pelos meus motivos, aqueles que só eu sei e ninguém precisa ficar sabendo. Na igreja, eu oro como o povo de Deus. O pastor ou a pessoa que está orando, ora por nós. E nós dizemos amém no final. Ou seja, nós concordamos com a oração que foi feita junto com a comunidade. E com pessoas, porque com pessoas nós podemos orar uns pelos outros. Colocar a outra pessoa nas mãos de Deus. E colocar os meus motivos junto com os outros. Então nós podemos orar em todo lugar e em qualquer lugar. Mas existem 3 lugares importantes para a nossa oração. O nosso quarto, a igreja e em comunhão com outras pessoas. Ok? Outro ponto. Como devemos orar? A primeira pergunta é, preciso orar? Sim, porque Deus quer ter comunhão comigo. O segundo é o que eu preciso? Fé. O terceiro, aonde? Todo lugar, mas em 3 aspectos principais. Quarto, igreja e com as pessoas. E em último, como devemos orar? Qual o gesto? Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 fala sobre isso. E essa é a primeira tarefa que você vai ter. Ler Mateus 6, 5 a 8 e responder 2 perguntas importantes. A primeira pergunta, marca aí. Quem dos 2 personagens é exemplo de uma verdadeira oração? Quem dos 2 personagens é exemplo de uma verdadeira oração? Segundo, o que o fariseu estava buscando através da sua oração? E o que o pecador estava buscando através da sua oração? Beleza? Então essas 2 perguntas você escreve no papel, você responde
e manda para mim para saber se você viu o vídeo. Esse é um aspecto importante, beleza? Então, leia Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, e lá você vai entender como nós devemos orar, de que forma, qual é a melhor forma de orar. Então, não são através de gestos, mas através de um coração sincero. E nós vamos ver ali nesse texto muito importante, leia lá para entender isso, beleza? Aqui vai então algumas coisas bem práticas sobre oração. O que dizer quando eu estou orando? Afinal, o que dizer quando estou orando? A primeira questão é que nós podemos lembrar da nossa mão. A nossa mão, ela ajuda a 5 coisas. Primeiro, gratidão, louvor, confissão, intercessão e petição. Ou seja, nós podemos agradecer a Deus. Deus é joia, né? Deus é legal. E por isso eu agradeço a Deus, porque Deus é muito bom. Eu louvo a Deus, esse é o dedo do louvor, porque o meu louvor é para Ele, para a honra e glória dEle. Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. E esse dedo grande, maior, né, que a gente não pode mostrar, é o dedo do pecado. E por isso nós lembramos que somos pecadores e precisamos confessar o nosso pecado. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, mas também eu lembro que eu sou pecador. Eu faço coisas erradas, eu penso coisas erradas, eu preciso de perdão. Por isso eu preciso confessar o pecado a Deus, os meus erros. E aí vem o terceiro dedo, o dedo anelar, é o dedo do compromisso, né? Nós temos a aliança aí, ó, é o dedo do compromisso. E no dedo do compromisso nós lembramos que nós temos compromisso também com as outras pessoas. Então é o dedo da intercessão. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Ele e declaro que Ele é meu Senhor, eu confesso os meus pecados e eu oro pelas pessoas. E por fim, lá no fim, pequenininho, eu peço alguma coisa que seja importante para a minha vida, sabendo que talvez Deus não vai me dar. Ok? Então eu agradeço, eu louvo, confesso o meu pecado, intercedo pelas pessoas e peço por mim. E na intercessão eu posso pedir por muitas questões. Por exemplo, eu posso pedir, de novo, pelas famílias, pelos meus amigos, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus irmãos, né? Pelos meus filhos, se eu sou pai, porque a minha família é legal. Mas também eu oro pelos líderes e pastores, aqueles que dizem para nós as coisas certas, aqueles que são autoridade na nossa vida. Por isso esse dedo aqui. Minha família é legal, aqueles que têm autoridade sobre mim. E eu também peço pelos governos e autoridades do mundo, que também lembra esse dedo, né? Porque esses governos, esses deputados, essas pessoas loucas fazem cada coisa errada. Então nós também temos que saber que eles também são pessoas difíceis. Então a gente olha pelas famílias, pelos líderes, pelos governos e autoridades. E, de novo, o dedo anelar, lembro daquelas pessoas pobres, carentes, com dificuldades. Como, por exemplo, aquelas famílias que estão sofrendo lá na Itália, na Espanha, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil por causa do coronavírus. Podemos orar por eles, pedir que Deus tenha misericórdia deles. São as pessoas necessitadas. Famílias, amigos, líderes e pastores, governos e autoridades necessitados. E no fim, você ora pela sua vida. De novo, o pequenininho lembra de ti, se for assim da tua vontade. E assim, nós temos então as duas mãos, né? Por exemplo, uma oração rápida, através dessas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, pela vida que Tu me deu, por estar aqui, ouvindo essa videoaula hoje e aprendendo mais de Ti. Eu Te louvo porque Tu és um Deus na qual eu confio, um Deus que tem demonstrado a Sua presença na minha vida. E por isso, eu quero confessar meu pecado. Hoje eu fiz isso, não deveria ter feito, sei lá, xinguei, briguei com meu pai, desobedeci meu pai e minha mãe, pensei em maldades. E aí você cita os teus pecados, peço perdão, Senhor. Também quero lembrar das pessoas que estão doentes, da minha oma, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, outras pessoas que estão sofrendo com coronavírus. Quero te pedir também que Tu acompanhe essas pessoas com dificuldades. E por fim, Senhor, eu quero pedir por minha vida, por aquilo que Você conhece, essa situação que eu gostaria tanto que Você realizasse na minha vida. Pronto. Amém. Ok? Simples, a oração é simples. É falar com Deus com Suas palavras, através da gratidão, do louvor, da confissão, da intercessão e da petição. E interceder pelas famílias,
por líderes, pastores, autoridades da comunidade, governos e governantes do mundo, pelas pessoas necessitadas e por sua vida. Ok? Mais um alerta. Cuidado! Um alerta para você. A função da oração não é influenciar Deus, para que Deus me dê o que eu quero, para que Deus faça o que eu desejo. Não, Deus não é o gênio da lâmpada que tu esfrega, fica falando palavras bonitas, veja Deus como eu sou bom, agora dá o que eu quero. Não. A função da oração é me conectar com Deus e permitir que Ele faça a vontade dEle na minha vida. Por isso Deus responde às nossas orações de 3 formas. Aqui vai vir então uma atividade para você. A primeira forma é sim. Quando o meu pedido, quando a minha oração está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dizer sim, continue, é assim que eu quero, eu vou te dar isso porque isso vai te ajudar na tua vida de fé. Aí Deus vai dar sim. A segunda, espere, calma, ainda não. Eu ainda não sei. Ou Deus vai dizer, eu quero te dar, mas ainda não chegou a hora, né? A garotada aí, Senhor, me dê uma namorada, Senhor, me dê um namorado. Deus pode dizer, vou te dar, mas ainda não. Agora não é o momento. Senhor, eu quero sair. Deus vai dizer, fica em casa. Agora não é o momento. Espere, vai vir o momento. Então, às vezes Deus vai dizer sim, e às vezes espere. E às vezes Ele vai dizer não. Por que Ele vai dizer não? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Não sou eu que vou decidir isso. Então, quando eu oro e entrego nas mãos de Deus, estou dizendo, Deus, espero de ti uma resposta. E o não de Deus é uma resposta. Significa que Ele ouviu. E Ele disse, não, isso não é bom para você. Por mais que você queira, isso não é bom. Ou porque talvez Ele queira que eu passe por uma provação de fé, por uma tentação, para ver o quanto eu confio nele. Deus é Deus. Então, são as 3 formas que Deus pode responder a sua oração. Sim, espere e não. Deu para entender? Sacou? E para encerrar então essa videoaula, eu quero trazer aqui uma frase de Martinho Lutero. Ele disse, assim como a tarefa do sapateiro é fazer sapato e do alfaiate é fazer roupas, a tarefa do cristão é orar. Este é o seu ofício. O cristão, ele tem a tarefa de orar, falar com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Por isso Ele nos fez a imagem e a semelhança. Tarefa para você, aonde está escrito de que Deus me criou e nos criou a imagem e semelhança dEle. Dica, está em Gênesis, procura lá. Segunda tarefa, aonde Deus disse que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Procura lá, na Bíblia, acha, dá um jeito. Se Deus me criou a imagem e semelhança dEle, significa que Ele quer se relacionar conosco, comigo, contigo. E a oração é a nossa tarefa. Por fim, então, Deus nos dá a possibilidade de falarmos e é o Espírito Santo que vai trabalhar em nossos corações. E para isso eu quero a terceira tarefa. Você abra sua Bíblia em Romanos 8, 26 a 28 e escreva o versículo que está lá. Romanos 8, 26 a 28. Beleza? E por fim, para encerrar esse assunto da oração, eu quero que você escreva também, você encontre na Bíblia se você já sabe, qual é a oração que Jesus ensinou. Qual foi a oração, o modelo de oração que Jesus ensinou para todos os cristãos? Se você já sabe a resposta, já põe lá. Se não sabe, vai procurar. Dá um jeito. Abre a Bíblia, você tem tempo para isso e procure qual é a oração que Jesus ensinou. Pergunta para o pai, para a mãe, para a oma, para o opa. Pergunta lá, beleza? E por fim, para encerrar a atividade de vocês, então, é preencher então, aqui a lição, né, número 1 da apostila, tá, galera? Faça aí e preencha a lição número 1 da apostila sobre oração. Então, galera, é isso aí que nós tínhamos para hoje sobre oração. Nós falamos sobre tudo isso hoje. A tela ficou meio caída aí no último vídeo, mas não tem problema. E fiquem ligados aí então durante a semana, beleza? Então que Deus abençoe vocês aí enquanto não tem aula e que a gente possa se encontrar em algum outro momento, tá? E as tarefas não esqueçam, façam elas, pode ser no computador, tá bom? Aí se for no computador, faz lá um PDF e manda para mim,
no meu WhatsApp, fala para o pai e para a mãe no meu WhatsApp, né? Não no WhatsApp do grupo, tá? Ou você escreve a mão, bate uma foto e envia para mim. Se quiser esperar até o dia lá de começar as aulas, tudo bem, mas quem quiser mandar, porque isso conta como presença. A sua tarefa feita, ela conta como presença, beleza?